Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo hoje conduza, Pai, esta palavra. Que hoje o Senhor abra os nossos corações, ouvidos, Senhor, para que possamos semear essa semente, Pai, que o Senhor colocar dentro de nós. Que ela dê os frutos, Pai, que o Teu Espírito Santo colocou. Amém. E hoje é muito interessante essa palavra, porque eu vou começar falando, antes de entrar no próprio texto, sobre os atributos de um líder espiritual. E o primeiro atributo é, não busca conforto, mas busca a conversão. Paulo, aqui, no seu Evangelho de Tessalonicenses, ele acaba de sair da prisão, uma prisão que, digamos, ilegal, lá na cidade de Filipos, e onde ele foi torturado, preso ilegalmente, mas ao invés de sentir-se desanimado, ele quis continuar, ele quis ir adiante, e ele teve forças para ir encontro à cidade de Tessalônica. E ali, com a finalidade de salvar as almas dos seus irmãos. Paulo vai ali para ganhar almas. Ele está pronto para perder a sua vida para salvar os seus irmãos. O segundo atributo de um líder espiritual não busca lucro, mas trabalho. Paulo aqui não vai a Tessalônica para receber quantia nenhuma das pessoas que estavam ali. Ele vai apenas para pregar a palavra, para salvar aquelas pessoas. E existe uma questão aqui. Existem os críticos de Paulo, daquela época, onde ele passava, tinha os críticos, seus inimigos, os condenadores, né? E de que Paulo estaria indo a essas cidades, e principalmente a Tessalônica, para ganhar dinheiro, como tantos outros falsos profetas ali. E aqui é muito oportuno e sério, porque, como nos dias de hoje, nós temos muitas igrejas, né, que acabam transformando o púlpito aqui em um produto. E os crentes nos seus consumidores. Agora, se a gente observar, Paulo é considerado um dos maiores pregadores da sua história, o maior plantador de igrejas. Morreu sozinho, pobre, sentenciado injustamente. Eu fico imaginando quão doloroso isso foi, né? Só de falar sobre isso, a gente já sente um peso da injustiça que foi com Paulo. Mas, por outro lado, nenhum da sua época, nenhum governador, nenhum líder, nenhum filósofo, foi tão projetado, foi tão falado quanto Paulo. Terceiro atributo, não busca aplauso, mas a aprovação de Deus. Paulo, como diz aqui o versículo, ele não pregava para homens, para a sociedade, nem para agradar ninguém. Mas ele queria ser aprovado primeiramente por Deus. Então ele busca somente a glória de Deus. Ele está mais preocupado em exaltar a Deus do que o seu próprio nome. Ou seja, ele está mais preocupado em ser aprovado e conhecido no céu do que ser amado na terra. Os críticos de Paulo atacavam em 4 áreas: na pessoa, na mensagem, no método e no propósito de Paulo. A grande questão aqui, que a gente pode se perguntar, é por que Paulo se defendia, porque ele fazia questão de se defender disso, dessas acusações. Porque eu acho que Paulo entendia que se os seus acusadores fossem bem-sucedidos em mostrar que o mensageiro, que a pessoa do mensageiro não era confiável, todo o resto do ministério se perderia. Seria inevitável. Então, Paulo se preocupava em mostrar que ele se preocupava somente em passar a palavra de Deus, de forma clara, direta, a verdade. Porque é muito importante isso, a mensagem que nós passamos aqui, infelizmente, ela não pode ser desconectada
da pessoa que está pregando. Então, se não está condizente com o que eu estou dizendo, com o que eu estou falando, todo o resto vai estar maculado. Isso é muito perigoso. Então, ele se defende não querendo ser reconhecido, mas apenas por causa do Evangelho. E agora nós vamos entrar propriamente na palavra, e eu vou falar ela em pontos. Então, lá no versículo 1, nós vamos dar umas características. Primeiro, um evangelista frutífero. E ele vai dizer assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo, ele era um ganhador de almas. E fazendo uma referência aqui a um autor que eu gosto muito, que é Michael Green, ele diz o seguinte: os teólogos não querem mais ser evangelistas e os evangelistas hoje não querem mais ser teólogos. E isso é perigoso. E Paulo foi um dos que uniu as duas coisas, na prática e na teoria. Ele se preocupava. Então, ele era um missionário e, ao mesmo tempo, um plantador de igrejas. Uma segunda característica: Paulo era um pregador altruísta, lá no verso 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Talvez aqui, Paulo preso e torturado, talvez se fosse uma outra pessoa, tivesse desistido. Fala assim: olha, eu vou parar por aqui porque eu preciso sair um pouco de cena, vou esperar os ânimos se acalmarem. Mas Paulo não. Paulo foi adiante. Agora pensem vocês, né? As pessoas falavam que ele não passava de um delinquente, de um foragido da justiça. Aonde ele chegava, ele enfrentava tensões sociais, ao ponto do povo de Tessalônica dizer: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Agora imagina, você escutar isso e ter coragem para continuar, a ousadia para fazer a diferença. O homem que os críticos falavam, isso é um homem de turbulências, é por isso que Paulo responde a eles: assim como as trevas não podem prevalecer contra a luz, assim é a mentira, que não pode prevalecer sobre a verdade. As críticas aqui dos seus inimigos não poderiam manchar mais a imagem e a honra de Paulo. Ele foi preso, ele foi sentenciado, no final ele vai ser morto. Então, o que eles teriam para acusar contra Paulo? Paulo já estava ali no seu caminho, no seu proceder. Uma terceira característica: um encorajador sincero. Lá no verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo pregava um evangelho puro. Paulo viveu uma vida pura. Ele usou um método simples e puro de pregar a palavra. E quando ele diz que a nossa exortação não procede de engano, isso quer dizer que ele não recebeu de homens. Ele não interpretou da sua própria vontade. Mas ele recebeu de Deus. Era a preocupação de Paulo, ele receber de Deus. E quando ele diz aqui na palavra que não vem nem da impureza, a impureza aqui na tradução grega está relacionada à parte sexual, de impuro. Mas Paulo vem trazer um contexto de moralidade. Então aqui ele se refere aqui à impureza imoral. Algumas pessoas lá estavam dizendo que Paulo tinha uma motivação errada na sua pregação. E nós podemos dividir essa motivação de duas formas. Quando a motivação e a pregação ela é de forma errada, o que acontecia, né? Visando somente o lucro, aqueles falsos profetas, falsos obreiros que chegavam nas cidades, só levavam as pessoas a doarem o que elas não tinham, tirar e depois iam embora. Mas Paulo estava preocupado com isso. Paulo também diz que tem uma pregação certa com a motivação errada. Que lá em Filipenses, capítulo 1, as pessoas ali estavam pregando com a motivação correta, pregando a palavra de Deus, mas com a motivação errada, por ciúmes. Estavam com ciúmes dos seus companheiros e por isso pregavam de certa maneira. Mas Paulo não condena essas pessoas.
Por que será que ele não condena? Porque ele diz que, ainda assim, eles estão pregando a palavra de Deus, ainda que com a motivação errada. Porque quem vai tratar lá no final só pode ser o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz, nem se baseia em dolo, aqui o dolo é uma intenção. Aqui Paulo está dizendo que ele não usa de artifícios, mas somente a verdade da palavra dada por Deus. Mas por que então que Paulo enfatiza tanto isso? Se a gente for lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer o seguinte: nosso evangelho não chegou a vocês somente por palavras, sobretudo em poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que a conversão não depende da forma que o pregador faz, mas somente pela palavra e a ação do Espírito Santo de Deus. Então, não faz sentido você ter a intenção disso ou daquilo, se é o Espírito que converte, não a pessoa. Paulo está afirmando que nunca teve essa intenção de usar artifícios para pregar. Ele era apenas um mensageiro de Deus. Uma outra característica é ser um administrador fiel. Lá nos versos de 4 a 6, vou ler o 4 primeiro. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, para que não agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Administrador é aquele que lhe é conferido algo para cuidar. E ele vem trazer que Deus confiou a eles o Evangelho para entregar para toda a sociedade, para todas as pessoas. Então, Paulo coloca aqui que Deus os aprovou e, por isso, confiou o Evangelho a eles. E essa palavra aqui no verso, pelo contrário, visto que fomos aprovados, lá no original, esse aprovados não é no passado. Ele dá a intenção de uma forma contínua, de uma aprovação que vem continuamente acontecendo. Então, hoje eu estou aprovada, hoje eu estou falando, mas pode ser que amanhã, por algum motivo, humanamente falando, eu não seja mais aprovada. Então, Paulo tinha essa consciência, dando a ideia de que essa aprovação é sempre um processo, um caminhar junto com Deus. E aqui eu vou trazer, se alguém lembra de Demas, a história de Demas, Paulo mandava continuamente as cartas para Demas e ele dizia o seguinte nas cartas: Demas, o meu cooperador. E ele mandava essas cartas. Já num outro momento, quando ele mandou a última carta, ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E eu fiquei me perguntando o que aprova alguém. O que faz alguém ser aprovado nesse momento? Se não a própria vida. De como se é levada essa vida, porque a vida acaba precedendo o ministério. Por isso que é importante, durante o processo, é muito importante que essa vida seja refeita todos os dias em sintonia com o que Deus está nos pedindo. Versos de 5 a 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Paulo está evocando aqui o testemunho tanto da igreja quanto de Deus, porque ele não era um mercenário enganador e ganancioso. Ele pregava para mudar corações de pedra e colocar no lugar corações de carne. Ele estava interessado em salvar as pessoas, a ponto de dar a sua própria vida. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ele não andava atrás de prestígio, nem de honra. E aqui é importante a gente diferenciar o que é uma pessoa afetuosa de um bajulador. Uma pessoa afetuosa, ela sempre vai ser verdadeira e sincera com você. Um bajulador, não. Na sua frente, ele é sincero, ele é afetuoso até, mas por trás, ele tem más intenções. E lá em 1 Tessalonicenses, novamente, no capítulo 1, verso 5, ele não fala, eu cheguei até vós. Ele diz que o Evangelho chegou até vós.
né? O importante era a palavra, a mensagem de Deus que estava chegando. A quinta característica, Paulo traz aqui uma coisa curiosa. Um evangelho como uma mãe carinhosa. Versos 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos, como uma mãe que abriu mão dos seus direitos. Paulo está sendo como uma mãe. Sabe aquela coisa, eu sou mãe, né? Se você tiver um último biscoitinho, você vai dar para o seu filho e falar que não está com fome, mas você vai dar para ele, porque é isso que uma mãe faz. Então, Paulo poderia exigir, poderia pedir, mas não fez. Ele não exigiu nada, ele só foi entregar. E Paulo utiliza aqui na versão ama, e ama tem duas características. Ama como nutriz, aquela que é a ama de leite, que nutre, que alimenta apenas. Mas Paulo traz aqui a mãe propriamente dita. A mãe que alimenta, que cuida, que nutre, que dá carinho, que traz segurança. Então, Paulo vem como uma mãe que cuidou dos seus filhos espirituais em ternura. Paulo aqui está mostrando para a gente que o obreiro de Deus tem esse perfil de uma mãe que cuida, que nutre, que traz a paciência, a segurança para os seus filhos espirituais. E que demonstração maravilhosa, né? Usar a figura de uma mãe para isso. Mas não só como obreiros, mas também como cristãos. É importante que os cristãos, como a família de Deus aqui, a gente se relacione desta forma, desta maneira, como povo de Deus, que olha para o outro com cuidado, que identifica quando o outro não está bem, que tem uma palavra para dar ou somente um abraço. E eu acredito que isso é importante porque muitas vezes vai perpassar o espiritual e vai para o emocional. Porque nós somos feitos de carências afetivas e emocionais, nós somos humanos, né? E isso é importante, como família de Deus, termos esse relacionamento de cuidado, de observar quando o nosso irmão não está bem. Então, Paulo vem trazer para a gente que as nossas atitudes aqui têm que ser de encorajamento e de gentileza ao mesmo tempo. No verso 8. Assim, querendo vós muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, vos tornastes muito amados de nós. Devemos nos atentar aqui, como uma mãe que alimenta, ao que nós estamos ingerindo e consumindo, porque isso vai passar para outra pessoa. O que a gente tem feito, consumido em nós, e o que nós estamos passando para o outro. Isso aqui é muito forte. E eu falei, Deus, isso é para mim. O que nós fazemos, o que nós vivemos, o que nós absorvemos deste mundo para a gente passar para as outras pessoas. E Paulo, ele se preocupa muito com isso. E como está em falta isso? Tanto nas igrejas, esse tipo de evangelho, como nas escolas. Conversando uma vez, até o Fernando falou, que uma professora falou que nas escolas públicas não se pode falar de Deus. As professoras estão proibidas de fazer isso, porque é um Estado laico. Nenhuma oração de agradecimento. Imagina o que essas crianças estão deixando de desenvolver. A gente vê o caos nas escolas públicas. A gente vê a falta de compaixão, de amor que tem acontecido. E a mensagem de hoje é mais sobre isso, que Paulo estava pronto para morrer, desde que ele passasse a palavra para aquela cidade de Tessalônica. A preocupação de Paulo somente era mostrar para o mundo, como um pregador de nível universal, que a palavra é mais importante. Que o amor de Deus precisa ser levado, que as pessoas precisam ser salvas, e que nós precisamos fazer mais isso, fazer cada vez mais, no nosso dia a dia, no nosso trabalho,
na nossa casa, com os nossos filhos. É um exercício que a gente precisa fazer. E levando em consideração aqui que não é fácil. Pregar o Evangelho não é fácil. Muitas vezes ele traz muita dor, muita separação. Você, às vezes, se encontra sozinho, mas é uma necessidade. E é mais sobre isso que eu queria dizer para vocês, mostrando esses atributos, essas características que Paulo deixou nos seus relatos, para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso meio, aonde as pessoas estiverem precisando, como essa cidade de Tessalônica estava precisando. Era uma cidade, ela era um caminho para se chegar do Oriente até a Europa. Então, Paulo passa ali de forma muito intencional, levado pelo Espírito Santo. E de todas as cidades, inclusive Filipos e as cidades próximas, Tessalônica era a única que tinha uma sinagoga de judeus. Era a única que tinha uma sinagoga levantada no meio da cidade, uma capital. E ele foi ali com uma intenção, porque no meio daquela capital, ele saberia que ele ia atingir todo o resto. Amém? Amém. Obrigada. Vamos orar, Senhor. Que essa palavra de hoje, Deus, tenha entrado em nossos corações, que ela possa germinar, Pai, como germinou em Paulo, que ela nos traga ousadia como Paulo teve, que não tenhamos medo de enfrentar, Pai, os desafios que é andar nos Teus caminhos, que nós possamos ser encorajados cada vez mais, como Paulo foi, e nunca desistir, Pai, do Teu caminho, do Teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.